Oi, gente! Quero estar saudando vocês com a paz do Senhor. Estou aqui, eu sou a evangelista Patrícia. Deus está no controle de todas as coisas. Vou estar comentando com vocês 1 Crônicas, capítulo 21. Quero deixar um beijão para nossa irmã Dionísia. Hoje é o aniversário dela. Muitas felicidades. Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades. Beijo no coração. Dionísia, te amo demais. Hoje é seu aniversário. Eu quero deixar aí com vocês 1 Crônicas, capítulo 21, e ainda vou estar lendo hoje o capítulo 22. Eu quero falar com vocês aqui no capítulo 21. Davi enumera o povo e Deus o castiga. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar o povo israelita. Esse capítulo 21 aqui é muito forte, porque no capítulo 21 está assim falando, numerar Israel. O censo de Davi narrado neste capítulo também está registrado em 2 Samuel, capítulo 24. É dito que Deus estava irado com Israel. A razão para isso não é clara, né? Por que Deus estava irado com Israel? E quis, por isso, impulsionar Davi para a realização do censo. O relato do censo tem gerado muita discussão, já que Deus não instiga ninguém a pecar, conforme está escrito em Tiago 1,13. E por não haver razão aparente para se considerar censo pecado, porque na verdade o censo foi feito lá em Números, capítulo 1, 2 ao 3, né? 26, 2 e 4. O primeiro problema se torna mais claro quando se compara é, 2 Samuel 24:1 com 1 Crônicas 21:1, porque aqui está falando, né? Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a enumerar Israel. Em outra tradução está falando, né? Então Deus levou existem outros tipos de versões nesse capítulo 21 aqui e fica um pouquinho complicado, né? Deus não é igual eu falei com vocês. Deus antes Deus ele permitiu que Satanás, né, influenciasse Davi para fazer aquele censo, o que ele provavelmente já tivesse decidido no seu coração. Em Tiago 1:14-15, deixa eu estar lendo Tiago 1:14-15, só para a gente dar uma olhada aí, né? Em Tiago, Tiago 14:15, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu devia ter pegado uma. Ah, não, vou pegar outra Bíblia aqui que fica mais fácil para estar olhando, porque senão eu vou ficar muito tempo aqui. Tiago 14:15, e aí eu vou demorar no capítulo aqui. Tiago 14:15. Tiago 14:15. Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho. Enquanto eu acho aí, eu vou falar assim, porque há várias controvérsias, tá? Achei, Tiago, aqui, Tiago 14:15. Deixa eu ver aqui, se é confirmar mais uma vez aqui. Tiago, em Tiago. Eu vou ter que pegar meu. Tiago 1:14 e 15. Está dizendo assim: olha. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então aqui está falando assim, né? Talvez eu creio que Davi já estava com isso no coração. Então, quando fala assim em Tiago 14:15, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Talvez ele já estava já cobiçado, já a estar fazendo, já estava com desejo de fazer isso. Porque Deus não leva ninguém a pecar, né? Antes Deus permitiu que Satanás influenciasse Davi para fazer o que ele provavelmente já tivesse decidido no seu coração. Ele já estava com esse desejo no coração.
conforme está escrito em Tiago 1, 14 e 15. Olha, vou ler mais uma vez. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça e quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Essa situação é parecida com aquela que o Senhor permitiu que Satanás tentasse, né? Jó 1, 12, 2 e 6. Ou quando permitiu que um espírito maligno atormentasse Saul, é porque já havia uma cobiça no coração de Saul. Quando há uma cobiça no coração, a pessoa cai na tentação. Deus conhece o nosso coração e nós não conhecemos. Enganoso é o coração do homem. Este é apenas das três referências no, no Testamento, né? No Velho Testamento, onde Satanás, adversário, é mencionado pelo nome. Então, a ausência do artigo definido, o antes de Satanás, indica que o título que enfatiza o seu papel de incitar rebelião contra Deus já tinha se tornado seu nome próprio. Embora não se esclareça por que a contagem de Israel foi considerada pecaminosa, conforme o verso 7, né? E esse negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que feriu a Israel. Então, não é claramente revelado. Talvez seja para se auto-ensoberbecer, para se auto-engrandecer, não sei, não é revelado aqui. E por isso que não esclarece por que essa contagem que Davi fez foi pecaminosa. Podemos pensar que talvez fosse uma indicação de que Davi estava confiando demais no seu poder militar do que em Deus. Estava confiando mais em seus homens, conforme o Salmo 20, versículo 7. Depois você dá uma conferida lá. E foi uma violação das instruções de Deus a Moisés sobre como conduzir um censo, porque em Êxodo 30, do 11 até o 16, o primeiro teria sido um pecado quanto à motivação, e o segundo um pecado contra ao método. 600 ciclos de ouro, aqui há uma aparente desplicência com 2 Samuel 24, onde o preço é 50 ciclos de prata. No entanto, os 50 ciclos de prata, 2 Samuel 24, pagaram apenas a eira, uma área de cerca de 9 versus 18 metros, os bois, enquanto que 600 ciclos de ouro serviriam para adquirir a propriedade inteira. Então, gente, aqui não explica direito, né? Então, assim, um pouquinho, o que acontece que esse censo aqui do capítulo 21 não foi aprovado por Deus, e Joabe também, ele achou errado também, ele achou tão errado que ele não incluiu nessa contagem a tribo de Levi, nem de Benjamim. E tanto é que o Gade, ele era o profeta que orientava Davi naquela época. Este capítulo aqui, né, está falando que Davi, no verso 10, ele. No verso. Peraí, então, esse negócio pareceu mal aos olhos de Deus. Pulando aqui, eu saltei aqui. No verso 21:8, Davi disse a Deus: gravemente pequei em fazer tal coisa, porém, agora, ser servido tirar a iniquidade do seu servo, porque procedi loucamente perante ti, Senhor. Então Deus falou com o profeta Gade, o conselheiro da época de Davi, para que ele escolhesse qual castigo que ele queria. 3 anos de fome,
3 meses na mão do inimigo ou 3 dias na mão do Deus vivo. E Davi falou assim: eu prefiro cair na mão do Senhor, porque eu sei que o Senhor é misericordioso. Então Deus lançou uma peste no meio do povo e castigou o povo juntamente com ele. Aí Davi foi e disse a Deus: fui eu, Deus, que mandei contar o povo. Por que esse castigo está recaindo sobre o povo? Mas Deus estava chateado com o povo também. Deus estava chateado com o povo. E aí, então o anjo do Senhor disse a Gade, que era o profeta da época, que dissesse a Davi que para subir, para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu, que ele era servo escravo de Davi. E virando-se Onã, o escravo, viu o anjo e se escondeu com ele. Ele escondeu os 4 filhos dele e ele também, onde que ele estava trilhando o trigo. E veio Davi a Onã e olhou Ornã, né? E olhou Ornã e viu Davi. Aí ele saiu da eira e prostou-se perante Davi com o rosto em terra, porque ele era rei, né? E disse, e aí Davi falou com Ornã assim: dai-me esta eira para edificar nele um altar ao Senhor, dai-me pelo seu valor, me dê um valor aí para que cesse esse castigo sobre o povo, porque o povo está com essa peste aí. E aí Onã pegou, então falou com ele: toma, pois, a ti e faça, rei, meu senhor, dela o que parecer bem aos seus olhos. Eis que vou te dar bois para o holocausto aos seus olhos, e você pode fazer o que você quiser. A lenha para fogo e o trigo para a oferta de manjares. Eu vou dar tudo para o Senhor fazer. Então disse Davi a Ornã, aquele que era servo dele: não, antes pelo seu valor eu quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor. Eu quero comprar para oferecer como sacrifício de holocausto, porque ele, como rei, ele podia pegar mas ele falou assim: não, eu quero comprar. E o Senhor, e aí Davi edificou ali um altar e ofereceu nele holocausto e sacrifício pacífico e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o holocausto. Quando ele respondeu, é sinal que ele perdoou. Vendo Davi no mesmo tempo que o Senhor lhe respondera na eira de Ornã, o Jebuseu, sacrificou ali, porque o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar do holocausto estavam naquele tempo no alto de Gibeão. Não estava lá em Jerusalém. Não estava, né? Ele estava lá no alto de Gibeão. E não podia Davi ir ali consultar o Senhor, porque estava aterrorizado por causa da espada do anjo do Senhor. E aí, gente, encerra o capítulo 21. Davi oferecendo holocausto, sacrifício ao Senhor, de arrependimento pelo censo que ele fez. Não porque o censo era pecado fazer, porque o censo já foi feito antes, mas não é revelado aqui. Mas aconteceu no momento que nós não sabemos porquê, não revela, só sei que ele errou. Existem coisas que parecem certas aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus não é certo. Nem tudo que me é lícito me convém fazer. Então esse capítulo aqui, a gente pode falar, foi para isso o BBC, não. E o que eu falo com vocês, que talvez você pode estar questionando assim, por que Deus permitiu que Satanás se levantasse contra Israel e incitou Davi a numerar Israel se era errado? É porque talvez Deus queria tratar com o povo de Israel e tratar com Davi. Porque eu quero encerrar esse capítulo de novo lendo que ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não se pode ser tentado pelo mal. Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai, ele o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Esse é 1 Crônicas, capítulo 21. Deixa aí nos comentários o que você acha, segundo a versão da sua Bíblia.
Amém? Deus abençoe a cada um. Eu sou a evangelista Patrícia. Deixe os seus comentários aí.